olha só. A gente está preparando um negócio aqui para depois do jogo, torce para o Flamengo. Óbvio que você vai torcer, mas torce muito para o Flamengo passar. Torce muito para o Flamengo passar, porque já tem uma IA pronta aqui, tá? Com o Pedrinho. Eu não vou mostrar agora. Tá pronta, tá guardadinha. Uma resposta ao Pedrinho. E não é o Pedrinho do Vasco, é o Pedrinho do BH, tá? Mas a gente... Ó, meus amigos avisando que já estão aqui, a galera avisando. Porra, grande Rafael Santaceia lá, porra, tamo junto. Avisando que já estão na área lá no Maracanã. Olha, vamos falar da situação aí do Pedrinho. Eu vou ler os comentários dos torcedores. Ele passou muito do ponto, tá? O Pedrinho passou muito do ponto. A gente está vendo aqui a torcida jovem do Flamengo já se movimentando, né? Retorno da jovem, tudo mais. O Pedrinho passou do ponto demais. Crédito aqui para a BTB. Vamos acompanhar, olha só. Outro ponto é o BAP. Primeiro eu vou falar da pessoa, e eu não estou falando zero instituição, tá? Estou falando do BAP especificamente. Mau caráter, Eita, arrogante, passou do ponto, hein? prepotente, soberbo e hipócrita. Hipócrita. Por que Porque hipócrita? ele usa da frase: o que eu estou fazendo é para o bem do Campeonato Mas Brasileiro. é É para o Campeonato Brasileiro ter uma... óbvio, fair play financeiro, isonomia, exatamente. Legal. Isso aí. Isso quando não se diz respeito ao clube que ele representa. Não, tem nada a ver. Porque quando diz respeito ao clube que ele representa, como, por exemplo, a divisão das cotas na Libra, ele é o primeiro a sair, sentar na cadeira e falar que vai lutar pelos direitos do Flamengo. É isso aí. É isso aí. Direitos do Flamengo. Você foi muito bem. Direitos do Flamengo. Ali o Flamengo dá uma audiência, ele não tem que ser bonzinho. Olha só, eu não vou nem citar a sua amiga, eu não vou citar ninguém. Instituição financeira, quando empresta dinheiro para as pessoas, ela é boazinha ou ela coloca juros? Ou ela pensa nas pessoas ou ela é egoísta? Ah, tá. Então eu não preciso nem mais continuar nesse assunto, né? Dinheiro é uma coisa completamente diferente. Flamengo, com relação à audiência, ele tem que ser egoísta porque ele tem mais audiência, ele tem que ganhar mais. Isso é um outro assunto, não tem nada a ver com a história. Vocês gostavam muito, vocês todos aí, vascaíno, etc., gostavam muito de falar de o Flamengo é patrocinado da Betano, a mesma que patrocina o Campeonato Brasileiro. Aí tem truta. Pois é. Aí o Vasco assina com um patrocinador também de Libertadores, Sul-Americana e tudo mais. Cara, Roto falando dos farrapados. Então, você quer falar do quê? Como é que você ofende... Outra coisa, pode rolar um processo CPF, porque ele ofendeu pesado o BAP. Raíza, todo mundo lá na Placar concordou. Ele ofendeu pesado o BAP. Merece até um processo. Merece um processo, tá? E aí ele fala que ele não fala da instituição Flamengo, ele fala só do BAP. E ele vai falar do Flamengo. Ele vai se contradizer, tá? Vamos lá. Por que ele não pensa no Campeonato Brasileiro? Para isso não serve. Só serve quando o calo não é do time dele, é no time dos outros. Então ele é um hipócrita. Está muito claro que é uma perseguição à instituição. Está muito claro não que tem nada a ver. Ele não tem, eu não devo satisfação nenhuma a ele. E outra coisa. Perseguição à instituição, não. Perseguição a que todos os clubes que fizeram administração e que pagam suas dívidas sejam respeitados. O BAP acionou, o Flamengo acionou o Internacional para receber o Thiago Maia, botou lá no CNRD. O Flamengo também emitiu nota e pediu investigação na situação do Corinthians. O Flamengo briga contra tudo isso. Por isso, vocês têm tanta raiva. Agora, essa situação aqui que você está falando da Libra, isso aí é discurso da Leila Pereira. Você está falando igualzinho, mas é o discurso dela. É recadinho dela. Muito claro para mim. Muito claro para mim. Como é que você quer contratar e vocês estão falando que vocês vão ter um déficit de 300 milhões esse ano? Que já não tem dinheiro para pagar salário daqui a pouco. Precisa de empréstimo. Se tivesse alguma coisa realmente legal e vocês tivessem direito de receber esse empréstimo, a justiça ia acatar? Que loucura é essa? Aí ofendeu o cara, ofendeu o BAP. Talvez se botasse os dois frente a frente ali, o pau ia comer. Porque ele está totalmente destemperado. Satisfação é a ANREF que... Ele dizendo que deve satisfação à ANREF lá. Avalia o processo depois de acontecido e não antes. Mas o BAP entrou com ação e acharam então, pertinente. Ele é um irresponsável. Não é. Ele é responsável. Ele é responsável. Não. Ele é responsável e ele está lutando
transparência, por tudo acontecendo da forma clara e sem ter... fair play financeiro, gente. É o fair play financeiro. Se você não tem condição de contratar, você não vai pegar empréstimo de novo. De novo. Tá? Porque para cuidar de qualquer negociação... Querendo dizer que o Flamengo está querendo cuidar da vida do... Porque tem outros clubes que estão... Ele é responsável a partir do momento que isso afeta todo o futebol brasileiro, tá? Operação judicial, contratando, e ele não abre a boca. Ele abriu a boca contra o Inter, Corinthians. Abriu sim. Abriu sim. A soberba dele... Soberba? O que isso tem a ver com soberba? É assustadora. Mas com o Vasco, Constituição Vasco da Gama, ele não vai se criar. Ele não vai se criar. Isso aqui não é Flamengo mesmo, não. Isso aqui é Vasco. Isso aqui não é Flamengo, isso aqui é Vasco. Você não falou que você não ia envolver a instituição Flamengo? Respeito à instituição Flamengo, não vou envolver. O meu problema é com o BAP. Ele não se aguentou e acabou atacando o Flamengo no final. Falando, isso aqui não é Flamengo, isso aqui é Vasco. Beleza. Que bom que é Vasco. Que bom que é Vasco. Que continue lá na rabeira, na penúltima posição, seja rebaixado, porque é o que você está merecendo pela sua atitude. Tá? Agora, meus amigos, é isso. É o que o Mauro César falou. O BAP está certo. E eu tenho que concordar com o Mauro César. A declaração do Mauro César. O clube entra em recuperação judicial, contrata jogadores caros, aí não tem dinheiro para pagar, aí você pega dinheiro emprestado. Está errado. E para você trabalhar mais enxuto e tentar se recuperar, essa é a situação. Não, mas se eu tiver jogadores ruins, não adianta nada. O Vasco está contratando e está em penúltimo lugar, arriscado a ser rebaixado pela 5ª vez e jogar a Série B pela 6ª vez. Isso ele não explica. Onde isso vai parar? Quando o Flamengo entra em dividida com o Vasco, ele está certo. Perfeito, o Mauro César. Os outros clubes deveriam fazer o mesmo, especialmente os que brigam contra o rebaixamento com o Vasco. Pois é, você quer ter vantagem em cima dos que estão brigando lá pelo rebaixamento contigo? O Remo, o Inter, você quer ter vantagem sobre eles? Com esses empréstimos aí, mesmo na situação que vocês estão, contratando? Doping financeiro, porque é isso, você não tem dinheiro e está recebendo dinheiro para contratar e não paga a tua dívida, né? Está em recuperação judicial. Você está prejudicando os clubes que estão brigando para não cair. Você quer ter vantagem sobre eles, é isso? Os outros clubes deveriam fazer o mesmo, especialmente os que brigam contra o rebaixamento com o Vasco e que não estão em recuperação judicial e que não estão se endividando loucamente. Ele convocando os outros clubes a atacarem também, a não aceitarem também. Não é contra a lei, mas isso é correto esportivamente? O fair play financeiro do Brasil tem que fazer como é feito lá fora. Você usou o recurso da recuperação judicial? Ok, mas você tem uma penalidade esportiva, porque você não pode ter uma vantagem esportiva sobre quem não usou esse recurso. Simples assim. Perfeito. Mauro César. Mauro César Pereira, nessa daí, total de acordo com o Mauro César Pereira, tá? Perfeito. Trazer aqui a provável escalação do Flamengo, com o Pedro, acredito que ele venha com o Pedro por causa da questão do Bruno Henrique, da pancada que recebeu, Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Samuel Lino, Plata e Pedro. Essa é a provável escalação do Flamengo hoje. Você gosta? E meu provável placar, já falei aqui com o Marcelo Azan, 3-1, Mengão, tá? A gente teve aí também a questão do Gerson, para trazer para vocês. A questão do Gerson, que é mais uma polêmica aí, mais uma pimenta nesse jogo de hoje, tá? Em petição enviada à Justiça, o Flamengo disse que o Gerson e seu pai Marcão estão desesperados em um processo onde se discute o pagamento de uma multa de 42,7 milhões de reais. O Flamengo acusou Gerson e Marcão de tentarem atrasar o processo com pedidos e perícias de documentos considerados irrelevantes, tá? A visão rubro-negra trata-se de uma tentativa desesperada de protelar o desfecho que os réus sabem que ser desfavorável. Gerson pediu uma perícia grafotécnica em uma carta manuscrita de demissão. O Flamengo, por sua vez, alegou má-fé, já que o jogador havia admitido ter assinado o documento. A Justiça rejeitou o pedido do jogador, olha só, hein, classificando como desnecessário. Gerson, em sua defesa, disse que foi orientado pelo Flamengo a escrever a carta de demissão para viabilizar sua ida ao Zenit. Ele classificou o processo como covarde. Esse é o clima, tá? Notícia da ESPN. Esse é o clima para daqui a pouco, Flamengo e Gerson, Flamengo e Cruzeiro, com essa animosidade dos cruzeirenses com o Leonardo Jardim e do Flamengo com o Gerson. E a torcida do Flamengo, a gente sabe que vai estar aí, né, pegando no pé do Gerson, mas que tem um carinho por ele, independente de tudo que o Marcão, etc., aconteceu, a torcida do Flamengo tem um carinho pelo Gerson.
Aconteceram algumas coisas chatas, né? Mas é um jogador que também fez história aí nos títulos importantes do Flamengo. Olha só, no Rio de Janeiro, o Flamengo venceu 10 e perdeu apenas um dos últimos 16 jogos contra o Cruzeiro, tá? Dos últimos 10... não, olha só, dos últimos 16, o Flamengo venceu 10 e perdeu apenas um. Tem 5 empates, 1 derrota e 10 vitórias do Flamengo. O cenário é totalmente favorável para o Flamengo jogando no Maracanã, tá? Então é isso. Mais tarde, então, a gente se encontra, a gente assiste aí na Paramount Plus. Vou colocar o link na descrição aí para você fazer aí a sua assinatura agora da Amazon Prime, né? Amazon Prime Video. Tem 30 dias para experimentar aí, gratuito, depois que começa a cobrar. E vou deixar também o Disney Plus, que tem outras séries, outros filmes que você pode escolher, ou a Amazon ou o Disney tem filmes e séries diferentes. Vou deixar aqui para você. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!